Primeiramente, que Deus nos dê força para continuar tocando em frente. Veja só, o meu intuito aqui é resolver essa prova aqui que cai para o Tribunal de Justiça de Pernambuco de 2017, analista judiciário. Então essa questão 10 diz o seguinte: isso é lógica proposicional, né? Bem possivelmente veremos uma incoerência que tirou minha cabeça por um tempo, mas foi um tirar de cabeça meio que não suficiente, né? As expressões E1, P-I-R ou não P-I-R, I-E2, Q-O-S e não Q-O-S são compostas pelas quatro proposições lógicas, P, Q, R, S. Os valores lógicos assumidos pela expressão E1 e E2 são os mesmos valores lógicos da expressão. Cara, larga aí os seus itens. Veja só, é necessário aqui você construir, não o suficiente, você construir, meu irmão, a tabela verdade, né? Então a tabela verdade consiste em você, primeiramente, definir o número de colunas ou o número de linhas com base no número de proposições que você tem. E isso vem de um exponencial, né? Então eu vou chamar esse n, que é o número de linhas, como sendo um certo 2 elevado a n, beleza? Onde esse nzinho é o número de proposições. Então, se você observar com um certo atenção e afeição à coisa, você vai ver que para E1 você só tem P e R, e para E2 você tem Q e S. Então, façamos isso separadamente, irmão. Então, você vai ver o seguinte, olha só. Você vai ver que nesse P aqui, eu já sei que 2 elevado, você tem duas proposições, você teria 4 linhas. Agora, quanto à distribuição em cada coluna? Rapaz, você vai fazer o seguinte, para os verdadeiros e falsos, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai fazer uma mediana da coisa, acima e abaixo, verdadeiros e falsos, e a gente vai ver como faz isso aqui. Pega esse 4 e divide por 2, irmão, vai dar 2. Então você vai pegar essas 4 linhas aqui, ó, nas duas primeiras você vai largar um verdadeirozão. Vou preencher tudo de vermelho, vai largar um verdadeiro, e as duas outras, falso e falso. O outro cara, você faz isso aqui de novo, 2 por 2 dá 1, então você vai alternar verdade e falso. Verdade e falso. Eu botei aqui uma coluna que trata da negação de P, então você teria um falso, falso, verdade, verdade. E aqui você tem uma negação para o R, então falso, verdade, falso, verdade. Você tem um I aqui, ó, meu irmãozinho. Você tem um I aqui, que é a conjunção, meu irmão. É uma adição, não é uma adição, é o que tem I no outro. Então, veja só, quando você tem aqui essa coisa aqui, ó, você diz o seguinte, isso aqui só é verdadeiro quando as duas coisas são verdadeiras. Na verdade, uma preposição e a outra só é verdadeira se as duas preposições forem verdadeiras. Então, se o cara quer relacionar o P e o R, você tem verdade, verdade, verdade. Verdade, falso é falso? Verdade, falso, falso, verdade, falso. Falso, falso, falso. Aí você pega nega P e R. E a gente já tem aqui, eu vou botar aqui separadamente para a gente não confundir a cabeça. Então, nega P e R. Nega P e R, eu tenho falso, falso, verdade, falso. Então, eu tenho falso, falso, verdade e falso. Agora vamos ver quem é esse E1. Ele nasce de duas proposições compostas, que é esse P e R, não P e R. Então, o ou. Rapaz, o ou, ele é verdadeiro, pelo menos, ele é verdadeiro quando pelo menos você tenha uma preposição verdadeira, né? Então, verdade, falso, verdade, 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 verdade é verdade, falso, falso é falso. Então, você tem aqui, ó, irmão, ó, você tem verdade, falso, verdade. Você tem um falsozão aqui, ó. Você tem um verdadeiro aqui, você tem um falso aqui. Tudo ok? Façamos isso para descobrir a mesma coisa, para descobrir o E2. Então vamos nessa. Eu vou fazer para o Q, Q também, duas preposições, Q e S, 2 ao quadrado, 4, 4, 2, verdade, verdade, falso, falso, porque não tem nada aí que venha a ser assustador. Então falso, falso. O S seria um verdade, um falso, um verdade, um falso. Vou melhorar esse F aqui para os nossos olhos.
Então, negar o que é você botar falso, falso. Verdade, verdade. Negar o S, falso, verdade. Falso, verdade. E aí você vai agora relacionar essas coisas, viu, meu irmão? Isso aqui, ó, é a disjunção, é o ou, meu irmão. Tudo ok? É a soma da probabilidade, é a soma das combinações. Então você vai ter aqui, ó, você vai Q e S. Então são essas duas coisas aqui, eu vou botar uma verdade. O ou é verdade toda vez que você tenha pelo menos uma verdade nas proposições envolvidas na sua composição. Então você teria verdade e falso, verdade, verdade e falso, meu irmão, porque falso, falso é falso. Então você teria aqui, ó, esse negócio aqui, ó, não que, ou o S de novo, uma disjunção. Então você teria não que, vou separar aqui o S. Então você teria aqui, ó, você teria um verdade, você teria um falso aqui, irmãozinho, ó. Você tem um verdade aqui, minha irmã, e um falso aqui, ó. Ó, falso, verdade, falso, verdade. Na verdade, você tem aqui, ó, você também tem um verdade aqui, ó. Rapaz, o cara não pode viajar nisso aqui não, viu? Então isso aqui é uma verdade também. Quer ver? V, F, V, verdade. Então vamos verificar de novo. Verdade, falso, verdade, verdade, verdade. É 2. É 2. O E2 o cara quer uma conjunção. É uma conjunção. O I aqui. Então a gente volta lá. Esse negócio é meio devagar mesmo. Se você tem um I, é verdade quando você tem as duas verdades. Então verdade, falso, verdade, verdade. Agora eu quero preencher esse negócio aqui, ó. Ó, você vai ver aqui o I, ó. Você vai ver aqui, ó. Você tem aqui. Agora ele quer que você ligue os dois, ó. Por final, você quer que I é 1 e é 2. É 1 que nasceu da conjunção, da disjunção de duas conjunções, e o E2 que nasceu da conjunção de duas disjunções. Então, irmão, e agora ele quer que você uma conjunção de novo. É 1 e 2. Então você tem verdade aqui, falso, verdade, falso. Então verdade aqui, falso, verdade, falso. Então verdade, falso, verdade, falso, porque o cara quer uma conjunção. Vamos trabalhar com essa tabela aqui, que são as proposições, os itens que o cara me deu, né? As assertivas. Vamos ver qual que bate certo. Vamos ver se existe uma vontade para esse cara. Então você tem aqui, ó, vamos preencher, eu vou preencher de azulzinho. Então você quer R ou S? Você quer R ou S? Então você tem verdade, você tem falso, você tem verdade, você tem falso. Então você tem verdade, você tem falso, você tem verdade, você tem falso. Pronto, matei o item A, rapaz. Sigamos em frente. Então você tem, ó, não R e não S. Não R, não R e não S. Não R e não S. Então, F, V, olha só, F, V, F, V. Então, F, V, F. Não, peraí. Isso aqui é um I. Ó o cara se confundindo aqui, ó. Tá vendo aí? Eu vou voltar de novo. Vou voltar. Então, se ele quer um ou aqui, vamos ver aqui o ou. De novo. V, F, V e F. Beleza. Agora eu quero que é um I. Quero que é um I. Entre o não R e o não S. O negócio é... Então você teria um falso, você teria uma verdade, um falso e uma verdade. Um falso e uma verdade. Vamos com cuidado para o não R ou S. Não R ou S. Não R, não R ou S. Ou esses dois aqui. Não R ou. Verdade, falso, verdade, falso também. Não, peraí, tem alguma coisa aqui. Não R, não R, não R ou S. Então ficaria não R ou. Verdade, olha só. Verdade também, verdade também. Aí você teria uma verdade.
E por fim, uma outra verdade. Então, todos verdade. Verdade, 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 verdade. Então você teria agora um R ou não S. R ou não S. R, R ou não S. Vou baixar um pouco mais isso aqui. R ou não S. R ou não S. Ou verdade, 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 R ou não S. Verdade aqui. Ou verdade também. Ou verdade. Ou verdade, 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 verdade. Verdade, meu irmão. Isso é verdade, verdade. Agora tenta para isso aqui, ó. R e S. R e S. RS, RS, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Então, meu irmão, a incoerência tá aqui, viu, velho? A banca aqui, ela me dá duas soluções. Aceita que é o item E. Aceita que é o item E. O computador tem corrigindo isso para um pentágono e eu não gosto disso. Eu vou pagar. Sai fora. E aí, você tem aqui, ó. Você tem duas proposições. E acontece isso mesmo, viu, meu irmão? A banca lá disse que é o item E, mas rapaz, é o item A também. Então tá aí a incoerência, isso acontece. E a banca aceita essa E aqui, ó. Tudo ok? Partimos para a próxima. Então, questão 11 aí. Atento para essa questão aí. Eu tenho certeza que as ideias são mais fortes do que a do chutador. Vamos nessa. Essa questão antes que diz, um assinante judiciário deve analisar processos, cada qual com exatamente 150 laudos. Olha que nóia. Um processo é considerado analisado se e somente se um técnico tiver lido pelo menos 135 laudos. Em outras palavras, um processo não é considerado analisado se e somente se. No máximo, você tem que ler 135 para cima, porque o cara diz pelo menos, beleza? Se ele diz pelo menos, você tem que ir 135 para cima. Então ele tem que ser 36, 37. Se ele fizer 134, ele não fez o trabalho dele. Em outras palavras, um processo não é considerado analisado se e somente se no máximo 15 laudas não forem lidas. Pô, ele não leu 15 laudas, mas ele largou lá 135 feitas. Então o cara cumpriu o objetivo dele. 15 laudas não forem lidas, também ele cumpriu o objetivo dele. Tanto nas 15 laudas não foram lidas, quanto no máximo, tudo ok? E se ele fizesse 14, ele fez 136 laudas, então ele fez o trabalho dele, porque a gente está lidando com o máximo. No caso do item B, 15 laudas não foram lidas e largou lá 135. No máximo, 134 laudas não foram lidas. Pô, o cara fez 134 laudas, ele não fez 135, tudo ok? Então esse item aí é o item que bem possivelmente ele tá. Agora, preste atenção nessa coisa aí, cara. No mínimo 15 laudas não foram lidas. Se o cara diz pra você, no mínimo 15 laudas não foram lidas, ele não tá dando a mínima para o que tá lá na frente, cara. Ele não tá te dizendo nada quanto a 136, 137, 38, 120. Ele não tá te dizendo nada, irmão. Então, quando o cara diz uma coisa dessa aí, você não pode afirmar nada, velho. Você tem que passar pra frente e, por enquanto, é o C que é verdade. É o C que deixa o cara sem condições de afirmar que ele fez o trabalho dele no dia. 14 laudas não foram lidas. Pô, se 14 laudas não foram lidas, velho, só 14 laudas, ele fez 136, sacou? Então ele fez o trabalho dele. Então o item aqui é o item C. E atentos pra esse mínimo aqui, que o mínimo é uma coisa que dá um nó na cabeça, sacou? Pelo menos a minha dá. Então, é o item C. Agora veja esse negócio aqui, ó. Se P, o laudo foi elaborado, e que, são duas proposições, o parecer jurídico foi concluído, são duas proposições lógicas simples. Então, a proposição lógica, se o parecer jurídico não foi concluído, então o laudo não foi elaborado, é falsa se somente se a proposição... Rapaz, veja só, o cara tá... Bora pegar esse condicional aqui. E esse condicional diz o seguinte, ó. O parecer jurídico não foi lido. E eu sei que é o parecer jurídico foi lido. Então isso aqui é não que.
Não que. O meu não é esse negócio aí. O não tem o tio também. Eu uso esse aí. Se não que, então. Então o laudo foi elaborado. O laudo foi elaborado é P. Aí, meu irmãozinho, é óbvio que você nega um condicional quando você aceita a veracidade do suficiente, nega a veracidade do necessário. Então, você negar isso aqui é você dizer não a P e aceitar que I. Então você vai sair de um condicional para uma conjunção. Então negar isso aqui é isso aqui, ó. É você conservar que como um não que e negar P. Isso é falso no condicional. É a única combinação falsa na condicional. Agora veja só, quando você olha para uma coisa dessa aqui, velho, você logo observa que isso aqui é a negação do ou. A negação do ou, onde você tem que ou p. Façamos que ou p. Quando negado, ó, vai ficar um não que e não p. Que é justamente o que esse cara está dizendo ser a condição para o negativo do condicional acima escrito. Se o parecer jurídico não foi concluído, então o laudo foi elaborado, é falso se e somente se a proposição. Vamos lá, item A. P ou que for verdade? Não. P ou que tem que ser falso, eu já vi aqui. Não que vai embora. P, também. Olha só esse negócio. P ou que for falso, ó, cresça seu olho. P for falso, então eu entender aqui, irmão, que você já tinha chegado lá com essa conclusão, já no desenvolver da história. Então vamos para essa questão 13 aqui, ó. Os imóveis de Paula, Sheila e Carla são, não necessariamente nessa ordem, um apartamento, uma casa-terra e um sobrado. Um dos imóveis fica em São Paulo, outro em Minas e outro em Pernambuco. O imóvel de Paula é em São Paulo, o imóvel de Carla é um sobrado, o imóvel de Sheila é em Minas e não é um apartamento. As cidades onde ficam o apartamento, a casa térrea e os sobrados são respectivamente. Hey, veja só, esse negócio aqui, ó, é tranquilo. Você vai fazendo o seguinte aqui, ó. O imóvel de Paula é em São Paulo. Aí você, olha, veja só, eu fiz aqui essa armação aqui, essa tabelinha aqui, onde PA é Paula, Sheila e CL é Carla. Aí você tem aqui apartamento, casa e sobrado, São Paulo, Minas e Pernambuco. Então a gente vai distribuir com achar aqui uns xizinhos para ver combinar quem é apartamento, casa de quem, onde é que está. Aí o imóvel de Paula é em São Paulo. Aí eu já sei que Paula tem uma casinha em São Paulo, um imóvel em São Paulo. Então eu vou marcar aqui de vermelho. Tudo que é de vermelho é de Paula. Tudo que é de azul é de Sheila. Só para encheção de saco mesmo. Tudo que é de preto é de Clara. Carla. Então vamos nessa. Então Paula tem um imóvel em São Paulo. Tudo ok? Aí, deixa eu ver. O imóvel de Paula é em São Paulo. O imóvel de Clara é um sobrado. Então, Clara, sobrado, sobrado. Isso aqui é um imóvel de Clara. Sobrado. Aí ele diz aqui mais alguma coisa. O imóvel de Sheila não é em Minas e não é um apartamento. Então, se o imóvel de Sheila não é em Minas, então é em Pernambuco. E se não é um apartamento, não é em Minas, também não é em São Paulo, então é em Pernambuco. Não é em Minas e não é um apartamento. E se não for um apartamento, também não é um sobrado, é uma casa. Então, é a casa. Pronto. Agora a gente preenche a outra coisa. Veja só, o que falta
Aqui, aí vem. As cidades onde fica o apartamento, a casa térrea e o sobrado são respectivamente Paula. Veja só, aqui você já tem isso aqui. Paula só pode ser... Paula tem em São Paulo um apartamento. Paula. E Clara tem um sobrado bem cara de Minas. Em Minas. Aí você vai lá e vê a proposição. As cidades onde fica um apartamento. O apartamento fica em São Paulo. O apartamento fica em São Paulo. O apartamento fica em São Paulo. Tá aqui. Então esses três já eram. A casa térrea. A casa térrea fica em Pernambuco. Olha. Então esse aqui já foi embora. O item B. Mas só para terminar. E o sobrado fica em Minas. Tá aí. Pronto, item B. Acabou. Vamos para a próxima. Olha que questão, velho. Cara, desconsiderando os conjuntos A0, 2, A0, 2, 3, 5, 6. Não me põe em dúvida dizendo que esse 0 aí é o vazio, sacou? Não é o vazio. É um elemento. B é 2, 3, 5, 6 e 9. É uma pouca coisa. E C, 0, 2, 4, 6. Sabendo que a soma de todos os elementos do conjunto A inter C menos B representa o total de processos que necessitam de um parecer técnico. Beleza, essa expressão aí representa o total de processos que necessitam de um parecer técnico. Então, se no final dessa história aí você achar 11, faltam 11 processos aí faltando, sacou? Um total necessita. Nessas condições, o total de processos sem parecer técnico é... Rapaz, você já fez assim, ó, você faz logo C menos B. Questão dessa aí, ó. O cara faz logo C menos B. C menos B é tudo que tem C que não tem B. O que tem C que não tem B aqui? Ó, em B tem 2, agora em B não tem 4, então é 0 e 4. Pronto, já foi aqui, 0 e 4. Pronto, já sei quem é C menos B. A inter C menos B, a inter é I, o inter é a conjunção. Então, você vê aqui, meu irmão, que a inter é tudo que tem em A e tem em C menos B. E a única coisa que tem A e tem em C menos B é 0. Então, a expressão toda A inter C menos B é 0, meu irmão. Minha irmã. Tem aí e tem A. Pronto, acabou. Vamos para a próxima. Essa aqui torra a cabeça do cara. Porque, veja só. Oh, vida. Oh, azar. Ei, amigo, pare de lamentar-se. Ei, veja, a solução tá logo ali. Considere a sequência lógica. 2, 4, 6, 6, 18, 12, 54 e 24. Sabendo-se que a diferença entre o 11º termo e o 12º termo nessa ordem indica o total de vagas de um concurso para analista judiciário. Pronto, o cara disse. Cara, lendo de novo, sabe-se que a diferença entre o 11º termo e o 12º termo nessa ordem indica o número total de vagas no concurso para analista judiciário. Isso indica, o cara disse. Nessas circunstâncias, se 500 candidatos passarem no concurso, o total desses candidatos que não preencherão as vagas será... Então veja só, eu vou fazer... Eu descobri, na hora lá você vai descobrir, irmão. Alguém vai passar a mão pela cabeça e você vai descobrir. Então você tem... Eu vou fazer disso aqui dois agentes, o 2 e o 3. O meu 2 aqui e o 3 aqui, meu irmão, são agentes. E eles vão atuar sobre um número. E eu vou fazer 2 atuar sobre 3. Vai me dar 6. E eu vou representar isso em vermelho, viu? Então 2 vezes 3, 6. E eu vou colocar ele posterior ao número que vem logo atrás, logo depois do 3. Então ele vai ser um número duas casas à frente. O resultado dessa operação, agente 2 vezes 3, vai dar um número que vai ser colocado duas casas à frente desse agente 2. Então vai ser esse 6 aqui. Eu vou colocar de vermelho, 6. 2 vezes 3, 6. E vou fazer um outro agente, que é 3. 3 vezes 2, 6. E o resultado eu vou representar de azul e ele vai vir logo após esse agente 3, 6. E assim sucessivamente.
Só que você vai tomar esses dois agentes, 2 e 3, atuando sobre o resultado das operações anteriores desse agente sobre o número. Então, olha só, irmão. Você tem aqui que o 2 vezes 3, 2 agindo no vezes 3, em 3, daria o 6. Aí você vai pegar esse resultado e multiplicar por 2 e fazer 2 agir sobre ele. 2 vezes 6, 12. Está aqui o resultado. E vai colocar de novo duas casas à frente. Olha só. Tá vendo aqui? 2 vezes 6, 12. 12. Então você vai colocar ele aqui, ó. Depois você vai pegar 3 e aplicar no resultado do processo dele anterior. 3 vezes 6, 18. E vou botar de azul. Então o responsável por esse 18 é a ação do 3 sobre o resultado dele anteriormente, 6. E vamos para frente, irmão. Vou pegar esse 2 aqui e multiplicar por 12 para dar 24, olha. Tá aqui. E vou pegar esse 3 e multiplicar pelo número que resultou da operação anterior. 3 vezes 18 dá 54. Vou botar ele aqui. E agora é a sua vez de partir e definir esse valor, definir esse valor e definir esse valor. Então, eu vou pintar de preto aqui, que você tem que definir esse valor e esse valor. Então, esse valor aqui vai ser 2 vezes 24, que vai dar 48. E esse valor aqui, ó, meu irmão, ó, esse valor aqui, logo após o 24, vai ser 3 vezes 54. E façamos essa conta. 54 vezes 3. 3 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15, 16, 162. Então, olha, 162 que eu vou pintar aqui de azul. 162. E aí, vou de novo aplicar 2 em 48. 2 em 48 dá 96. 8, 8, 16. 4, 4 são 8, 96. E vou colocar esse valor aqui, ó. 96. E aí eu vou aplicar o 3 nesse 162. Então, 162 vezes 3 vai dar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1 é 3 e 1, 4. 486. 486. Contemos. 1, 2, 3, 4. Quantos são os elementos dessa sequência? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele quer que você pegue o 11º termo e subtraia do 11º termo. Então, você vai pegar aqui, ó. Deu quanto mesmo? 486. Você vai pegar esse 486 e diminuir. Deixa eu corrigir aqui. 486. 486 e diminuir por 96. Então você vai pegar esse 486 e diminuir de 96. De 96, 60, 89, 303. 390. Irmão, faça a conta na sua cabeça. Passaram 500 candidatos, só tem 390 vagas. O total desse candidato que vai passar voando, meu irmão, são quantos? 110. Então, ó, item é. Vamos para frente. Um assinante judiciário, analista assinante, aí, velho. Um analista judiciário analisou num primeiro dia de trabalho, 7 laudas de um processo com 785 laudas. No segundo dia, analisou 3 laudas, 3 laudas a mais do processo que no primeiro dia. Se a cada dia de trabalho esse assinante analisar 3 laudas a mais do processo que no dia anterior, então após 15 dias de trabalho, o total de laudas do processo que ainda faltarão para serem analisadas será igual a... Isso é PA, irmão. Dá pra ver na cara que o primeiro elemento aí é o 7 e a coisa vai crescendo de 3 em 3 e o cara quer que você chegue e descubra o A15, que é o 15º dia de trabalho do cara, o 15º termo dessa PA. Faça uma soma de todos os termos e descubra quantas foram as laudas que ele leu, subtraia e dê o resultado. Então vamos fazer isso aqui. Todo mundo já sabe que
Se você quer determinar um termo de uma PA, eu não vou fazer isso não. Eu vou dizer que, vou largar aqui, que o enésimo termo de uma PA é o primeiro termo somado a n menos 1. É porque eu fiz tanto isso aqui que cansei, saca? Então veja só, esse R aqui ó, é a razão, e a razão aqui ó, é 3. Quem é o A1? O A1 foi o primeiro dia de trabalho, esse cara só leu 7 laudas. De novo, eu vou achar o A15. Para do A15 somar todos os dias, que são 15, vou ter um número total de laudas, subtrair e ver o resultado, que é o número de laudas que faltarão para serem analisadas. Então você teria A15 é A1, que é 7, N-1, 14. 14 vezes quanto, meu irmão? Vezes 3. 14 vezes 3. 14 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4, mais 7. Isso aqui, pela cara, tá dando 49. Então, ó, A15, olha, A15 é igual a 49. 49. Como é que eu acho a soma? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar uma PA qualquer, beleza? Eu vou pegar uma PA 2, 4 e 6. Se você somar tudo isso aqui, vai dar 6 e 4, 10, 12. Agora, para você, se você tiver uma coisa infinita, irmão, ou uma coisa... Infinita não, peraí. Grande, muitos termos, infinito não. Então, se você pegar 6, 4 e 2, vai dar 12. Pegue 6, some com 2, que é o último e o primeiro. 8. Divida por 2, 4. Multiplique pelo número de termos dessa PA. 3, 12. Acabou. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar, dizer que a soma dos 15 primeiros vai ser 49, mais o primeiro termo, que é 7, dividido por 2, vezes o número de termos, que são quantos? 15. Isso aqui, ó, é S15, que é a soma dos 15 primeiros termos, como eles falam. Daria 56, 56, 2 dá 56, 8, 28, 8, 16, 28. 28 vezes 15, não é isso? 28 vezes 15. Quantos é 28 vezes 15? Vamos fazer 28 vezes 15. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 2, 10, 14. 1, 8. Vou tomar que eu não erre isso aqui. 2. 2. 3. Aí, você tem 0. Você tem 12. Você tem 4, 15 e 20. S15 vai ser igual a 520. 520, 785. 785 menos 500... Não, tem alguma coisa errada aqui. Pensando bem. 49, 7, 56. 56 por 2, 56 por 2. Eu vou até fazer esse rapaz, não brinque não. 56 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4, 16. 8, 8, 16. 28 por 15. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10, 14. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 2 é 2. 420. 420. 420. 420, vou botar aqui melhor. 420. Então isso aqui é 420. Vou apagar isso aqui que a gente já sabe o resultado. É 420. 28 vezes 15 é 420. Então 420. 420 para 785. Aí você faz, né? Vamos fazer essa conta. 785 é o total de laudas. Mas ele só leu nesses 15 dias de trabalho 420. Aí isso aqui vai dar 5, isso aqui vai dar 6, isso aqui vai dar 3. Então fica faltando 365 laudos, é o item B. Vamos para frente. Veja só essa questão 17 última, graças a Deus. Para acessar os dados de um arquivo, um técnico judiciário deve saber o valor de x, que é a solução da equação x mais x sobre 2 mais x sobre
4 mais infinito e além e é igual a 6. Nessas condições, o valor de x deve ser... Rapaz, isso aí é uma série, irmão, que nasceu de uma sequência, que é uma progressão geométrica, e é uma série infinita de termos, e a soma dela é assim definido. Leve isso para onde você estiver na sua hora. Então, irmão, você tem ó, que a soma dos termos infinitos, marginalmente falando, de uma PG. Você tem o A1 dividido é o primeiro termo, 1 menos a razão, que... Olha, isso aqui é a fórmula. Tá vendo? Essa é a fórmula. Agora você vê que você tinha um negócio de x. Vou fazer aqui x, depois vem x sobre 2. Fazer a sequência aqui. Depois você vai ter x sobre 4. E aí assim sucessivamente, até o infinito e além. Na verdade, que é a razão dessa coisa? A razão dessa coisa, pelo que eu vejo aqui, é meio. Porque eu peguei x dividir por 2, depois eu peguei esse x sobre 2 dividir por 2, deu x sobre 4 e assim sucessivamente. Então esse q aqui, ó, q é igual a meio. E a soma desses infinitos termos é 6. Então você vai ter, meu irmãozinho, que fazer só isso aí, botar esses valores aqui, ó. Você vai ter, minha irmã, que botar aqui a soma infinita é 6, que a 1 é x, que é o valor que ele quer, dividir por 1 menos meio. E quanto é 1 menos meio, meu irmão? Quanto é 1 menos meio? É meio. Então isso implica... Eu vou logo fazer minha regrinha de 3 aqui, ó, que x, assim, ó, isso aqui vai dar meio. 1 menos meio é meio, que eu vou largar isso lá para cima, vai dar 6 sobre 2. 6 sobre 2 é 3, então, conclusão, x é 3, meu irmão. E acabou, viu? Acabou. Espero ter ajudado. Que Deus nos abençoe nessa labuta. Paz. Não durma, se inscreva no Mundo Lógico.